e tal. Aí só reforçando, tá? Porque aconteceu isso na aula anterior. Lembra de quando for entrar nessas aulas e tal? Entra logado, né? Pelo plurals e tal, porque como tem essa exigência de gravar as aulas, quem não estiver logado o sistema exclui, né? Entendeu? Então só cuida com isso. Ludmilla é 11 horas. Pô. Ainda avisei lá no grupo deles que eu que confundi. Rapidão, gente. Pô, você conseguir avisar a Ludmilla que é só 11 horas, que ela tá aqui tentando entrar na aula. Vamos lá. Galera, então ali o caderno 2 de vocês, né? Funções de Química Inorgânica 2, 3 e por aí vai. Gente, para quem está vendo ali, ó, relação numérica e estequiometria, relação numérica é o tópico lá de relação massa-mol, relembrar lei de Lavoisier, lei de Proust, proporção das massas, essas continhas de regra de 3, tá? Estequiometria vai lembrar o quê? Vai lembrar reagente de excesso, reagente limitante, grau de pureza e rendimento da reação. Só que assim, o que eu sempre pego no ponto aí de estequiometria. Cara, estequiometria não é difícil, é regra de 3, tá? O que dificulta ela, na verdade, é o português da questão. É o interpretar o que a questão está pedindo. Beleza? Até porque mistura português com os nomes dos elementos e tal, meio maluco, né? Para você encaixar na reação. Então, isso aí é mais treino. Aí, o que eu mais estou ansioso, eu acho que eu já falei para vocês, né? Mas o que eu mais estou ansioso para ensinar é esse aqui, né? Radioatividade, com as teorias ácido de base e hidrocarbonetos. Então, eu vou passando aqui o livro com vocês, mostrando alguns tópicos. Para quem não lembra, foi passada a mensagem para vocês do porquê que eu ia fazer assim aqui, né? O esqueminha. Se não, depois pergunta lá no grupo privado lá o porquê, tá? Mas é isso aí. O Fabrício, ontem eu demorei a responder, cara. Peço desculpas aí, eu tive que ir lá na outra escola resolver umas coisas, tá? De boas. Umas paradas, aí eu só cheguei tarde da noite para te responder, beleza? Beleza. Então, assim, só para relembrar aí, galera. Nos módulos anteriores, a gente parou lá em ácido e sais, ácido e base, né? Mais ou menos nesses tópicos aí, principalmente ácido e base, e lembrar a nomenclatura, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, essas coisas. E base lembra do hidróxido e tal. E daí agora aqui ele vai puxar um pouco óxidos. Aí eu confesso que eu não lembro agora de cabeça, mas se não me falha a memória, eu escrevi alguma coisa de óxidos para vocês no quadro, antes do isolamento e tal. Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça. Se alguém tiver uma memória boa aí, ou fotos comprovando, eu aceito, tá? Eu confesso que eu não lembro agora. Ah, sério que não estava mostrando o livro antes? Vamos lá. Então, Não gente, aquilo. escreveu, Oi? fóteros, neutros, essas coisas, né? Isso. Tava Não escreveu mostrando. assim. Ah, tá.
Não, no caderno você tinha escrito antes. Beleza, então, valeu. Então, a gente só vai reforçar aí uns pontos. Galera, o livro de vocês já começa com a ideia de óxido básico, mas vamos relembrar, o que você precisa antes disso? Lembrar a definição de óxido, né? Aí só para relembrar, óxido é todo composto binário em que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, qual é o único elemento que não é óxido nesse sentido aqui? Esse aqui, ó, OF2, né? Por quê? Porque o flúor aqui está sendo mais eletronegativo. Aí não dá para fazer o que eu quero. Tá. Beleza? Então, todos os outros você pode identificar e reconhecer como óxido, tá? E daí também a classe dos óxidos vai carregar o NOx do oxigênio menos 2, tá bom? Aproveitando a ordem do livro aí, óxidos básicos. Então, pelo nome, o que a gente vai entender? Eu tenho um composto, um óxido, e essa ideia da base vai jogar o quê? Ali ele deu uma reação já direta, tá? Mas vamos pelo básico, o inicial. Óxido básico é todo composto que quando eu jogo em água, forma base. Beleza? Então, aqui, ó. Eu vou pegar um quadro hoje para botar aqui atrás, tá? Aí, por enquanto, eu vou improvisar num caderno, num livro aqui. A parada é mais ou menos assim, ó, gente. Vamos lá. Vou fazer... resgatar na memória de vocês... o leite de magnésia. Quem nunca tomou, né? Você tem esse óxido, o óxido de magnésio, MgO, e vou jogar em água. Tá? Então, pela definição de um óxido básico, na hora que eu reagir com água, isso aqui vai me formar o quê? O hidróxido de magnésio. Beleza? Aqui, ó, MgOH2. Formei um hidróxido, formei uma base. É essa a lógica. Tá, aí já para responder e ficar fácil todo o resto do assunto. Como é que eu sei, então, que é um óxido básico ou, pela ideia, um óxido ácido? Pela tendência do elemento. Vamos lá, relembrar. Quem é que forma a base? Os metais. Então, se eu tenho, olha aqui pela setinha, ó, o oxigênio na direita, então eu nem vou falar do oxigênio, vou falar os outros elementos. Lítio, sódio, potássio, rubídio e tal. Se eu ver que está ligado com oxigênio e é um metal, opa, eu sei o que? Então, que é um óxido básico. É muito comum também, isso para vocês se prepararem para o PAS e para o Enem gosta bastante. Em vez de chamar de óxido básico, chama de óxido metálico. Por quê? Porque é um óxido ligado com um metal, beleza? Óxido metálico, que daí tem essa tendência de formar base, tá? Aí por isso que o livro de vocês joga dessa maneira aqui, ó. Um óxido básico mais ácido, sal mais água. Por quê? Porque já que o óxido é base, lembra na matéria de orgânica do ano passado, que eu frisei muito o quê? Toda reação química, sendo orgânica ou inorgânica, ela é uma reação do tipo ácido-base. Então, é um ácido reagindo com uma base, formando sal mais água. Tá? Então, já que é um óxido básico, se eu jogar um ácido, forma sal mais água. Mas essa é a ideia geral de um óxido básico? Não. Lembra? Qual é a ideia do óxido básico? Quando eu jogo em água, forma base. Forma hidróxido, tá? Beleza? Aí só lembra para vocês, isso aqui eu já vi até o Enem cobrando, tá?
Na verdade, todo vestibular cobra. Aqui, ó. Lembra, sempre, independente se é ácido, base, óxido, o que quer que seja. Se eu vou trabalhar alguma nomenclatura de compostos e tem metal de transição, né, que é lá do grupo D, eu preciso representar o NOx dele em algarismo romano. Tem outra nomenclatura, mas vamos focar nessa aqui por enquanto, do algarismo romano. Por quê? Porque os metais de transição, que é a galera ali do D, eles têm NOx variado. Né? O clássico é o ferro, ferro mais 2 e ferro mais 3. Então, o NOx, a carga do elemento, muda a propriedade do composto. Então, eu preciso dizer qual é a carga daquele composto lá. Tá? Beleza? Gente, nomenclatura, não, aqui ele botou nomenclatura separada, mas é a regra para todo mundo, tá? Independente se é óxido básico, ácido, o que é que seja. É óxido de fulano, tal, tal, tal. Não muda nada disso não, tá? Agora que eu tô lembrando, eu acho que até na aula, o Fabrício recordou ali, eu coloquei alguma coisa de... Ah, não, foi em ácido que eu escrevi de meta e piro, né? Quando eu retiro uma água, quando eu multiplico e retiro uma água. Não, você colocou só neutro, fótero, aí caráter ácido, básico. Tá. Aquele resuminho lá tá melhor, tá? Olha quem chegou. Semelhante. O anfótero. Gente, óxidos... desgrama. Óxidos anfóteros. É a ideia do caráter duvidoso, digamos assim. Por quê? Porque ele se comporta como os dois. É aquela substância que pode ser ácida ou básica. Isso é legal, aí foca na ideia aí do Enem, por exemplo. O Enem gosta muito de relacionar a matéria de química e biologia com o meio ambiente, essa pegada aí ambiental e tal. E se eu for nas teorias ácido e base mais modernas, nem precisa ser muito não. Vamos pegar a de Bronsted Lowry, por exemplo. A gente vai estudar ela e tal, tá? Naquela, a água, nessa teoria, a água ela é tanto ácida quanto básica. Ela tem os dois caráteres. Então, ela é anfótera, né? E daí eu tenho essa lógica aqui dos óxidos anfóteros. Gente, o que eu costumo falar e puxar muito aqui. Se fosse antigamente, antigamente pensa 2014 para trás, tá? Era mais fácil de lembrar quem são os anfóteros. Por quê? Se ele pode ser ácido básico, eu preciso de elementos na tabela periódica que tenham as duas características, ou que tenham características parciais cada um, tanto de metal quanto de ametal. E na antiga classificação da tabela, né, que é a tabela, ó, eu tinha quem, ó? Os metalóides ou semimetais. Aí era mais fácil entender a ideia dos anfóteros. Só que só eles têm essa característica anfótera? Não, tem alguns outros. Aqui o livro de vocês traz, isso é legal. Mas, de novo, fazendo exercício, treinando as questões do vestibular que você quer, você vai identificar os mais comuns. Por exemplo, a gente vê cair muito óxido de zinco, o mais clássico, esse é quase 100%, óxido de alumínio. Tá? Tem outros aqui, mas os dois mais comuns são esses dois. Quer dizer o quê? Se eu jogar eles em uma reação, eu não vou conseguir predizer de cara o que ele é. Por exemplo, joguei o óxido de zinco. Aí eu joguei na reação ácido clorídrico. Então, opa, eu joguei ácido. Então, o óxido de zinco vai funcionar como base. Porque lembra, toda reação sempre é ácido-base. Agora, joguei hidróxido de lítio. Então, joguei base. Então, o óxido de zinco vai funcionar como ácido. Beleza?
essa ideia aí do óxido anfótero. Bom, vamos lá. E daí aqui, óxidos neutros, indiferentes ou inertes, né? São esses três clássicos. Gente, a ideia do termo que, na minha opinião, melhor se encaixa é esse aqui, ó, inerte. Tá? Porque daí você lembra da ideia de gás inerte. Gases nobres são inertes, não participam de reação, entendeu? Que é essa pegada dos óxidos neutros. Eles não participam, não interagem. Aí cuidado com o peguinha, não é porque eles têm a ideia da tendência de gás nobre, não. É porque eles têm uma estabilidade, é confuso, mas olha lá, eles têm uma estabilidade que tende à instabilidade. Se for fazer a ideia da distribuição deles, as ligações deles, eles são instáveis por dentro. Tá? E daí por isso que eles não interagem e eles ficam extremamente grudados. Eles não conseguem compartilhar nada com ninguém. E daí esse é o problema deles, né? A ideia do inerte. E esse é o perigo também, porque eles acabam se tornando tóxicos, tá? São gases tóxicos aí. Beleza? Aqui, gente, eu confesso que já faz um bom, ali, os óxidos salinos, mistos ou duplos. Faz um bom tempo que eu não vejo cair em vestibular, nem nada assim. Tá? Ele, eu confesso que fica um pouco confuso para vocês, porque, assim, se a gente pegar a definição básica e formal de óxido, todo composto binário em que oxigênio é o mais eletronegativo. Composto binário quer dizer que só tem dois elementos. Se um deles é oxigênio, eu só posso ter um outro elemento. Só que daí chega em óxido misto ou duplo, aí eu tenho mais de um. Vamos ver aqui o livro de vocês. Livro de vocês. Espero que tenha um exemplo, né? Não tem. Mas aqui, ó, vou escrever para vocês, tá? Um exemplo clássico. Aqui, ó. Óxido de sódio e magnésio. Beleza? É um sal duplo. Aí por que duplo? Porque eu tenho mais de um elemento, eu tenho dois elementos. Ou como o livro de vocês traz, eu posso ter o mesmo elemento, porém com NOx diferente. Então, por exemplo, alguns minérios de ferro eu vou encontrar os dois estados de oxidação dele, ó, ferro 2 e ferro 3. Beleza? Só que aí só olhando pela fórmula não tem como prever, tá? A gente tem que fazer algumas análises. Mas o mais comum, o mais clássico que caía era isso aqui, ó. Aí como é que caía? Como é que costuma cair sal duplo? Ele cobra a nomenclatura do sal, do óxido, só isso. Tá? É aqui, peróxido, né? É a ideia que eu comentei com vocês lá do PAS 3, peróxido e superóxido. A classe dos peróxidos respeita a ideia do composto binário, o oxigênio mais eletronegativo, só qual a diferença? Eu vou ter uma ligação covalente simples entre O e O. Isso vai fazer com que o oxigênio tenha um NOx de carga -1 e não -2, como é o mais comum dele. Tá? Então, toda vez que vier peróxido, você já imagina logo. Carga do oxigênio, -1. Pensa assim, óxido, oxigênio, -2. Peróxido, oxigênio, -1. E, pela lógica, superóxido, oxigênio, -0,5. Tá? Eu acho que eu anotei no quadro lá para vocês. Estou falando, eu acho que faz tempo lá na aula, e esse isolamento eu confesso. Mas eu vou escrever aqui, ó. Óxido, -2. Peróxido, -1.
peróxido menos meio. E daí, de novo, como é que cai no vestibular? Nomenclatura, tá? Nomenclatura. Aí, esse é o doido, porque, ó, por exemplo, ele pode te pedir o nome desse, ele te dá Na2O e Na2O2. Aí ele pede o nome de cada um. O que você vai fazer? Cara, já que é igual, não vou meter o louco e chamar os dois de óxido. E tá errado eu falar que isso aqui é dióxido de sódio, tá? Tem uns doidos que fazem isso, tá, gente? Não cai nessa conversa, não. Você vai fazer o que aqui? Você vai olhar e vai prever o NOx. Então você vai lembrar o quê? O sódio é do grupo 1. Se ele é do grupo 1, ele vai doar um elétron. Então, NOx mais 1. Aí olha para esse cara aqui, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar 0, oxigênio menos 2. Então, opa, terminou em menos 2, o cara é óxido. E o outro aqui, ó, sódio, só tem um elétron na camada de valência. Então, NOx mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Aí, para dar 0, aí cuidado, porque já tem o 2 aqui embaixo, ó. Então, que número vezes 2 para dar menos 2? Matemática lá, menos 1. Então, opa, se esse oxigênio foi menos 1, ele é peróxido. Então, como é que fica? O primeiro, aqui em cima, fica óxido de sódio. E o segundo aqui embaixo, peróxido de sódio. Capiche? Tá bom? O que é legal? Os peróxidos e superóxidos, eles entram numa ideia de ter uma força de oxidação maior ou mais fácil. Tá? Então, você consegue formar explosivos, entre outras coisas, mais rapidamente com eles, tá? Beleza? Por isso que não sei se ainda fazem, tá? Eu sei que às vezes tem gente que faz ainda. Pega a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e passa na pele para descolorir. Né? E tem gente que passa no corpo todo para ficar pegando sol. Né? Que é justamente essa ideia. Aí, ó. Ele oxida e vira o quê? Gás, água e gás oxigênio. Tá? Então ele tem um alto poder de oxidação. E daí essa ideia com o fenômeno da oxidação vai também promover a descoloração. Tá? Ô, Edipo, Oi. a água seria um óxido? Sim. A água, Só que né? neutro, Ó. né? E vamos ver. Água. H2O. Então, óxido de hidrogênio. Aí a gente tem que ver agora. Hidrogênio é metal? E aí, gente? Gostei, cara. Aí lembra isso, hidrogênio não tem família. Então ele não é metal, não pode ser óxido básico. Ele não é ametal, então não pode ser óxido ácido. Aí lembra que eu falei da teoria do Bronsted-Lowry? Ele é a água é anfótera, então ele seria um óxido anfótero. Boa, vamos ver aqui, cara. Eu acho que cadê o anfótero aqui? Aqui. Gente, lembra que tinha uma tabelinha de óxidos anfóteros? Aqui. Ele não dá. Aqui ele só trabalha os metais anfóteros, né? Mas legal, cara, legal.
É porque, assim, muita gente prefere fugir da água, né? Até outros livros, se você for ver, eles não classificam. Porque qual o problema? A definição de óxido básico é um óxido com metal que você joga em água. Óxido ácido é um óxido com a metal que você joga em água. Aí pega a água. É um óxido que você joga em água. Aí vai formar o quê? Água mais água. Aí esse é o problema, entendeu? Que a galera foge. Por quê? Muita gente prefere ainda ensinar no ensino médio só a teoria ácido e base de arrênios, que ácido libera H+, e base libera OH-, né? Aí por essa definição você fica, bicho, eu vou para onde? Aí já se trabalha muito, eu gosto muito já de introduzir outras duas, que inclusive o PAS 3 cobra, tá? Ano retrasado e ano passado cobrou bastante. A de Bronsted-Lowry e a de Lewis, tá? E daí por essa tendência você consegue analisar e entender a ideia da água sendo anfótera, tá? Beleza? Ela é muito louca, cara. Só pra gente ir encaminhando, é assim, ó. Porra, legal, cara, legal. Vamos lá. Gente, nós teremos a aula que eu vou explicar cada teoria, tá? Mas só ideia básica. No Bronsted-Lowry, o ácido é aquele que doa H+. E a base é aquele que recebe H+. Aqui, ó. Então, no Bronsted-Lowry, o ácido joga H+ fora. É como se mantivesse a ideia do ácido diarrênio, joga H+. A base, ela recebe esse H+. Entendeu? Então, se eu for pegar a água, e aí, vamos lá, aproveitar a matéria do semestre, ó. Tô pensando como se vocês fossem faculdade já. Isso é bom, gente. Os módulos passados, né, do bimestre passado, geometria. Olha a água. Nossa, tá ruim porque fica a sombra das outras, né? Aqui, ó. Olha a água, lembra? Geometria molecular. Angular, desculpa. E tem, ó, 2 pares de elétrons livres. Isso ajuda no quê, meu filho? Se eu jogar um ácido, vou escrever até de cabeça para baixo para vocês, ó. O que? O H+. O H+ não tem elétron. O que ele vai querer fazer? Vai querer se ligar a um par de elétrons. Então, a água fez o quê? Recebeu o H+. Então, ela agiu como base. Mas, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar e, aqui, ó, arrancar um hidrogênio da água e jogar um H+ fora. Então, eu posso fazer com que a água se torne um ácido. Então, qual é a classificação da água? Até como óxido, anfótero. Boa, cara. É legal o raciocínio, mas sem querer você estraga prazer, aí agora fica a parte triste. É justamente por conta dessa discussão toda que é gerada em cima dela, né, pelo que eu tentei te explicar agora, não cai em vestibular. Como, por exemplo, o alótropo do gás hidrogênio, o gás ozônio, O3. Há uma discussão tão absurda que nem precisa. A Ana. Tá. Que nem precisa de. O ozônio é o quê? Polar ou apolar? Qual é a geometria e tal? Porque esse é o problema.
até uns anos atrás, aí eu digo até 2010 mais ou menos, a galera se prendia muito nisso, definição de ácido base de arrênios e coisas básicas, como a gente discutiu naquela aula, na última aula presencial, acho que até o Xavier levantou a ideia, a questão da ligação dativa, entendeu? Então, a galera, por algum motivo, estacionou nessas definições, e daí essas discussões que nem o Fabrício levantou agora, da água, e que eu levantei agora do ozônio, ninguém tocava no assunto, porque dava muito problema e precisava de subterfúgios um pouco mais avançados. Aí teve essa atualização, jogou esses novos modelos para vocês no ensino médio, o que explica muita coisa, né? E daí é doido. Massa, cara. Curti. Curti, curti. Ah, daí um negócio que eu lembrei também da água oxigenada. A galera antigamente, quando se machucava, hoje em dia ainda fazem também, mas é errado, tá, gente? Ah, se cortou e tal, vai lá e passa água oxigenada para esterilizar, né? A recomendação é que não faça isso, tá, gente? Esteriliza, mata os germinhos e tal, sim. Mas aí o professor de biologia de vocês pode responder melhor depois. Por ser um peróxido, esse alto poder oxidativo, ele também desestrutura as células regenerativas, tá? Então ele vai fazer com que fique um pouco mais tempo aberto, machucado, demore a cicatrização e tudo mais, beleza? Aí vocês podem ver melhor com o professor de biologia de vocês como atua exatamente nesse sentido aí, em relação em debate celular, tá? Você tem essa ideia. E o superóxido? O superóxido a gente encontra ele mais na classe dos minerais mesmo, tá? As matérias brutas lá de geografia, tá? Batita, nossa, fugiu o nome dos outros agora. Mas enfim, esses aí, né? Rochas e minérios, tá? Beleza. Teve gente que chegou só para dar tchau ali, tadinho. Ô, gente. Ah, isso aqui, galera. Tem professor que mete o louco e fala que isso aqui não tem nada a ver, tá? Mas se alguém não falar que essa frase não é verdadeira ou coisa assim, bicho, sai de perto. Lá em termoquímica, né? Que seria tipo pais 2, frente 2 e tal. A gente estuda entalpia e tal, né? E daí estuda reações do tipo combustão. Como eu falei, já que peróxidos e superóxidos também têm esse alto poder oxidativo, quer dizer o quê? Que eles liberam oxigênio. Então, eles permitem fazer a queima, permitem fazer combustão. Isso quer dizer o quê? Que eles liberam energia. Então, se libera energia, toda combustão é exotérmica, velho. Só para provar, se algum professor vier falar que essa frase é errada. Você acendeu um fogo, por exemplo. É uma combustão. Você foi para perto da fogueira. Em algum momento da sua vida, perto da fogueira, você já sentiu frio? É como se, digo assim, como se a fogueira estivesse roubando o seu calor para ela continuar funcionando? Se aconteceu, você ou estava muito doente ou estava em outro mundo. Porque a fogueira, o fogo, a combustão, esquenta, porque está liberando energia, está jogando energia fora, tá? É o exemplo mais besta que tem, mas até onde eu consigo falar para vocês, irrefutável. Então, toda combustão, gente, é exotérmica. E daí por que também reforço isso? Que daí joga lá um pouco para orgânica, lá vestibular. Reações de combustão. Toda reação de combustão tem que ter o quê? O gás oxigênio nos reagentes para funcionar, tá? Vixe Maria. Digo vixe Maria por causa do tempo ali, tá, gente?
Então, basicamente, é isso aí, esse módulo, tá? Vamos ver aqui o outro rapidão? Segura aí. Já vocês têm aula também, né? Ah, daí orgânica 3, ó. Ácido, base, né? A gente já comentou em sala. Então, eu vou pensar o seguinte, galera, para fazermos. Eu vou montar uma listinha aí só de função inorgânica. Vou entregar para vocês irem dando uma olhada e tentando fazer. E daí, na nossa próxima aula online, a gente vai pegar e vai resolver junto, vai comentar as questões só dessa matéria, tá? Beleza? Só que daí lembra, gente, a... na lista junto eu vou colocar o quê? Ligação química, que foi o que a gente viu, porque dá para misturar matéria, tá? Tudo mais. Lembra, vocês vão entrar no preparatório para vestibular. Então é comum vir questões misturadas, tá? Beleza? Ok? Mas vocês vão acertar de letra, isso aí é mamão com açúcar para vocês, né? Vocês são ímpares. E se tudo der certo, um pré-spoiler para vocês aí, vamos curtir cada momento aí, que logo logo pode acabar. Tá bom, gente? Segura aí. Beijo, beijo. Deixa eu parar a gravação.